Claro. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre sistemas GDOs de equações de primeira ordem lineares. Então, antes da gente começar a explicar um pouco a teoria básica, eu vou dar um exemplo de como é que surge uma equação, um sistema de equações diferenciais, na forma desse circuito em paralelo. Então, a gente tem a primeira malha dele, a segunda malha dele, você tem a primeira corrente, a segunda corrente, duas resistências, uma indutância e uma capacitância. Então, primeira coisa, nesse primeiro nó aqui, a gente tem que a soma das quedas de tensões ela é nula, ou seja, a queda de tensão no indutor com a queda de tensão na resistência, ela tem que ser igual à queda de tensão na fonte. Então, escrito de outra maneira, a gente sabe que a queda de tensão na indutância é proporcional, pela indutância, à variação da corrente. Como na indutância só passa a corrente do primeiro ciclo, da primeira malha, então L vezes I'. Na resistência, por enquanto, passam duas correntes em sentidos opostos. Então, como a gente está pensando no I1, nessa primeira ciclo aqui como sendo positivo, a gente vai fazer I1 menos I2. E essa daqui vai ser a tensão que passa na resistência. Bom, o segundo, mesma história. A soma das quedas de tensão nessa malha daqui tem que ser igual a zero também. Só que o que acontece? Aqui eu tenho que a corrente que passa no segundo resistor é só a I2. Então, R2. Opa, aqui era para ser R2. Detalhe. Um detalhe pequeno aqui. Então, a corrente que passa no resistor. Pronto. Aqui, a queda de tensão no capacitor, ela é a carga, a variação, melhor. A queda de tensão no capacitor, ele é a carga dividida pela capacitância. Só que a carga, a gente sabe que a variação da carga de um capacitor, ela é o quê? Ela é proporcional à corrente que... A variação da carga é a corrente que sai e passa pelo capacitor. Então, pensando dessa maneira, a função que vai me dar a carga vai ser o quê? A integral da corrente que está passando pelo capacitor, no caso aí 2. E aqui também eu troquei a ordem do sinal, tá, nesse componente daqui, porque agora a gente está pensando no I2 como sendo positivo. Isso não vai alterar o resultado final, mas o importante é que a queda das tensões aqui são todas, a soma das quedas de tensões é igual a zero. Bom, então agora a gente passa para a gente não está trabalhando com equações integrais, não tem nem técnicas para... A gente não vai ver técnicas de resolução de equações integrais, então a gente tem que transformar isso numa equação diferencial. O que a gente faz é simplesmente diferenciar a equação. Diferenciando a equação daqui, eu tenho R2 e 2' mais I2 sobre C mais R1 e 2' menos I1' igual a zero. Reescrevendo essa equação daqui, eu tenho essa daqui. Tá? Então, tranquilo. Consegui uma equação. E eu usei o quê? Usei o fato, aqui eu coloquei que eu usei o I2 e o I1, mas na verdade eu usei o I1 especificamente nesse trecho. Porque a maneira que você escreve um sistema de equações diferenciais, né, que vai ver na teoria geral, é escrever as derivadas das funções que estão envolvidas em termos das outras. E aqui a gente conseguiu. Aqui eu tenho uma função que só tem como derivada o I2, e aqui eu tenho uma função que só tem como derivada o I1. E dessa maneira eu tenho um sistema. Então, o primeiro passo para resolver um sistema de equações diferenciais, quando você tem mais de uma função e tem as derivadas delas, seria você conseguir escrevê-los dessa maneira. A gente vai se restringir a equações de primeira ordem porque, assim, é possível você mostrar quando você tem um sistema linear, você sempre consegue reduzir a ordem das funções simplesmente acrescentando mais linhas. Depois eu vou mostrar o processo exato, mas a gente sempre pode acrescentar uma linha do tipo a variável y é igual a z'. Você introduziu então uma nova variável nele, que seria o z. E assim você consegue escrever, por exemplo, y duas linhas como sendo... Seria o contrário, né? Y' igual a z.
Aí y2' seria z'. E assim você consegue reescrever sempre que tem a derivada de ordem 2 por essa derivada daqui. Então sempre dá para você reduzir para equações de primeira ordem. Então aqui nesse caso a gente vai estar interessado em estudar sistemas que todos têm uma cara bem particular, que é o que eu vou apresentar agora para vocês. Para a gente começar a fixar as ideias, a gente vai considerar um sistema que tem duas variáveis dependentes, a y1 e a y2, que dependem do t. Então a ideia aqui é a seguinte: a gente vai ter um sistema, a primeira derivada em função, a derivada da primeira variável dependente é em função das outras duas variáveis, a derivada da segunda é em função das outras duas também, e escrito dessa maneira. Importante notar que eu estou considerando aqui nesse primeiro momento o sistema com coeficientes constantes, porque sistema de coeficientes não constantes é um pouquinho mais complicado. Mas se a gente lembrar lá do nosso caso aqui, do circuito elétrico, isso é um exemplo que é de fato os coeficientes aqui não são constantes se a fonte de alimentação, é claro, for constante. Se fornecer uma tensão constante. Se ele não fornecer uma tensão constante, é isso aqui fica um pouquinho mais complicado. Mas é um exemplo aqui que dá certo. Então vamos lá, olha só. Primeira coisa que a gente pode notar é que um sistema desse tipo, ele pode ser escrito de uma maneira matricial, da mesma forma que a resolução de um sistema. Se eu defino a minha função y de t como sendo y1, a função vetorial, y1 de t e y2 de t, então o meu sistema, na verdade, lembrando lá de cálculo 2, a derivada desse daqui seria o quê? y'1 de t, y2' de t. E então eu posso reescrever a minha equação ali, o meu sistema, dessa maneira. A matriz A11, A12, A21, A22, multiplicada pela YT. Tá? Então, o sistema que está ali em cima se resolve dessa maneira. Bom, qual é a ideia para a gente tentar encontrar soluções para esse sistema? É simples. Eu vou, da mesma forma que a gente fez lá para equações diferenciais, lembra que de segunda ordem a gente propôs como solução lambda de t e viu que condições eram necessárias para que o lambda fosse solução. Equação de segunda ordem, isso daqui. A gente vai fazer uma coisa parecida. Como assim parecida? Bom, vamos procurar soluções do tipo yt, onde isso aqui é um lambda t, vezes um v1 e um v2. Constantes. A derivada dele seria o que, então? A derivada dele seria igual a lambda lambda t v1, v2. Ou seja, ela é só lambda vezes a y de t. Para quem lembra lá da última coisa, ele está começando a ver uma ideia surgindo. Quem viu o vídeo da revisão. Então, olha só. Eu tenho aqui o quê? Lambda y de t é igual a A11, A12, A21, A22, y de t. Eu não posso automaticamente cortar o y de t com y de t. Isso não faz sentido. Eu não estou trabalhando com números escalares e um vetor coluna não é inversível de maneira tradicional, mas ele pode ser escrito assim. É lambda t v1, v2 igual a A11, A12, A21, A22. É lambda de t v1, v2. Passo isso daqui para o outro lado. Passando para o outro lado, eu vou ter o quê?
Bom, primeiro, desculpa, antes de passar para outro lado, eu posso cortar esses caras daqui. Então eu vou conseguir o quê? Eu consigo lambda V1, V2 igual a A1, 1, A1, 2, A2, 1 e A2, 2. Aqui já está mais ou menos claro o que aconteceu com o meu sistema. O que acontece com o sistema não é nada mais, nada menos do que o V1 e o V2, para isso ser uma solução, eles têm que ser um alto valor associado a um alto vetor lambda. Se vocês lembram lá da parte de alto valor de A, alto vetor de lambda. E essa aqui é a matriz A. Se vocês lembram lá da parte de sistemas, isso aqui é exatamente o que tem que aparecer. Tá? Então, resolver um sistema de equações diferenciais lineares de primeira ordem não é nada mais, nada menos do que você resolver encontrar a matriz do sistema, encontrar seus autovalores e encontrar seus autovetores. E aí as soluções vão ser dadas dessa maneira. A solução, uma possível solução vai ser da forma T, ou melhor, solução y de t é igual a E lambda t P1, P2. Claro que aí a gente vai esbarrar nos detalhes, do tipo, quantos autovetores aquele autovalor surge. E o que eu faço, por exemplo, se a quantidade de autovetores não for suficiente? Porque, por exemplo, a gente vai ver que para eu conseguir resolver um sistema, tem um teorema que diz que para você resolver um sistema de 3 variáveis, você precisa de 3 soluções linearmente independentes. O que acontece se o número não for suficiente? Aí a gente vai ter que estudar caso a caso. O que a gente faz quando está faltando soluções? O que a gente faz quando o lambda é real? O que a gente faz no caso ideal, quando cada autovalor tem um autovetor associado? Isso aí não vai ter problema, isso aí vai ser bom. O que a gente faz se os autovalores forem números complexos? E o que a gente faz se os autovalores não forem suficientes, tiver menos autovetores? Bom, vamos analisar caso a caso aqui. Então, agora. Bom, vamos olhar esse caso aqui, que seria o caso regular, que é quando o número de autovalores é igual ao número de... Para cada autovalor você tem um autovetor, não tem nenhuma sobra, não tem nenhuma falta. Então, nesse caso daqui, ele é relativamente simples. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, pega o sistema, você escreve a matriz do sistema com os coeficientes. No caso, o sistema é x' igual a y1 igual a y de t, y' igual a menos 2x menos 3y de t. Calculando os autovalores, a gente vai encontrar esse seguinte polinômio característico, lambda igual a menos 1, lambda igual a menos 2. Calculando cada um dos autovetores, então, nessa conta, eu chego num autovetor específico, um 1 menos 1, um menos 2, e aí eu consigo as duas soluções. E a partir disso eu poderia dizer que a solução então, do sistema podia ser o quê? A solução do x de t, a solução geral, seria alguma coisa do tipo e elevado a menos t, C1, mais C2 é elevado a menos 2t. E o y de t, e aqui é importante notar uma coisa, essas soluções estão amarradas, o C1 de cima é o mesmo C2 de baixo, o C1 de cima é o mesmo C1 de baixo, e o C2 de cima é o mesmo C2 de baixo. Opa, tem um menos aqui, e aqui é menos 2. Certo? Então, a solução geral é obtida por essa maneira. Um C1 aqui e um C2, um C1 multiplicando esse cara e um C2 multiplicando esse cara daqui. Então, todas as possíveis soluções do sistema são dadas por essa expressão. E agora algumas situações um pouquinho mais complicadas. O que acontece quando o número de autovetores não é o suficiente? Por exemplo, eu tenho um outro valor
que eu tenho só 2 autovalores e é um sistema 3x3, por exemplo. O que eu faço nessa situação quando não possuo um número suficiente de autovetores? Então vamos olhar um exemplo assim. Bom, vamos olhar agora então esse caso daqui de autovalores, onde eu não tenho um número suficiente de autovetores para encontrar a solução. Então, eu peguei aqui um caso, um PVI, onde as condições iniciais é que o x e o y são iguais a zero no instante zero. Matriz do sistema inglês, e aqui a gente chega na seguinte situação, que o determinante, o polinômio característico vai dar lambda ao quadrado menos 10 lambda mais 25. Ou lambda menos 5 ao quadrado. Isso aqui é uma raiz dupla da lambda igual a 5. Então, nesse caso daqui, eu só tenho uma solução possível, porque o alto espaço só tem uma dimensão 1, um vetor só. Note que é possível que o alto espaço tivesse 2 autovetores, por exemplo, se esses valores daqui zerassem a matriz inteira. Seria possível. Então, não é sempre garantido que vai faltar só porque a raiz é dupla, mas é muito provável que vá. Isso é mais comum de acontecer quando você tem raízes duplas em um sistema 3x3. Mas pode acontecer. Só que nesse caso daqui não aconteceu. Então, o que eu faço para descobrir quem seria a outra solução? A ideia vai ser parecida com o que a gente fazia nas raízes duplas lá do polinômio de segunda ordem. A gente vai ter que, a partir da primeira solução que eu tenho, conseguir construir uma segunda solução para a equação. Então é isso que a gente vai fazer agora. Então, como é que a gente faz para encontrar esse x2? A ideia é parecida com a ideia das raízes duplas. Então, o que eu faço? Parte da segunda solução vai ser o t vezes e elevado a 5t, vezes vai ser multiplicar a solução original por t. A segunda parte é sem multiplicar por t, um U1 e um U2, onde você consegue descobrir quem é o U1 e quem é o U2 através dessa relação daqui. Você faz a matriz A vezes o vetor 1 e o 2 igual a autovetor. Meio que conseguir tipo um pseudo autovetor. Resolvendo, você consegue descobrir escolhendo um valor de 1 ou 2, você só precisa de um representante, afinal de contas, todas essas soluções, porque vai ter infinitas soluções também. Mas, e aí a gente encontra essa solução aqui, o 1 igual a 0, o 2 igual a 1. Então essa seria a ideia, tá? Para você conseguir descobrir. E aí, como é que vai ser a solução geral, então, do meu problema? A solução geral do meu problema vai ser obtida substituindo esse 1 e esse 2. Você tem, então, t é elevado a 5t, 1 menos 2, mais e elevado a 5t, 0, 1. A solução geral, então, ou x, vai ser um C1 e elevado a 5t vezes 1 menos 2, mais um C2 que multiplica esse negócio inteiro. T é 5t, 1 menos 2, mais e elevado a 5t, 0 e 1. E como é que você vai encontrar o C1 e C2 nesse caso? Bom, a gente tem a solução inicial que é igual a 0, 0. Eu vou igualar. Igualando eu vou ter o quê? C1 menos 2C1 mais... quando eu coloco 0 aqui, cancela. Então, mais 0 aqui em cima. Quando eu coloco um 0 embaixo, cancela. Sobra só aqui e dali. Então, mais C2. Então, C1 é igual a 0. E... Bom, é isso. Se o C1 é igual a 0, o C2 acaba também cancelando. Então, a solução particular desse problema daí seria 0, 0.
Isso foi um exemplo meio sem graça também, porque eu coloquei essa condição inicial de 0,0. Essa condição aqui meio que tende a cancelar. Só pode ficar tão sem graça, tá? Vou mudar para 1 e 1. Mudando para 1 e 1, fica um pouquinho menos sem graça. Mudando para 1 e 1, a minha solução vai ficar C1 igual a 1. E aí, o C2, ele vai precisar ser 3. Então, a minha solução particular vai ser o quê? E elevado a 5t menos 2e elevado a 5t. E aí, na parte de cá, mais 3t é 5t sobre mais 3t é 5t, ou menos 6, na verdade. E mais é 5t. Posso juntar ali embaixo, mas, bom, só simplificação normal. Tranquilo? Então, um caso repetido não é muito complicado, é só você lembrar dessa técnica que serve para... Essa técnica se estende também. Por exemplo, se você tem uma raiz tripla, um alto valor só que só vai te dar um autovetor. Tá. Então, você tem um valor que só te deu um autovetor. Só que agora o seu sistema é 3x3. Então, qual é a ideia? Vai te dar uma solução. Você vai pegar o primeiro autovetor e vai encontrar um eta1, eta2, com a matriz A. E aí aqui você coloca o seu primeiro autovetor. Depois, para você encontrar o outro autovetor, você vai de novo A, e aí você coloca um 1 agora, o 2, só que igual ao N1 e o N2. Uma maneira de você deduzir por que isso aí faz sentido, eu vou colocar ela na lista para vocês como um exercício. Vai fazer essa conta, então se vocês já quiserem ir pensando nela adiantado. Então, vamos agora passar por o último exemplo, o último caso de sistemas, que seria o caso onde o sistema tem raízes complexas, os autovalores complexos. Já dá para imaginar que vai sair num caso de seno ou cosseno, mas aí a gente vai chegar lá. Olá, bom, vamos olhar então agora nossos casos dos autovalores complexos. Nesse caso daqui, tá, eu vou pegar x', igualar isso aqui. Então, o sistema é simplesinho igual. O que tem de diferente é que é o seguinte, eu ponho o nome característico dele, quando eu calculo lá pelo determinante, o do determinante A menos lambda identidade, ele vai ser lambda ao quadrado mais 27, que eu sei que tem como raízes mais ou menos 3, raiz de 3i. Bom, a ideia de quando você tem autovalores vai ser parecida com a dedução do caso da equação de segunda ordem. Não é exatamente a mesma coisa, mas é parecida a ideia da dedução. Porque olha aqui. A gente vai resolver normal. Vai tratar o 3 raiz de 3, vai colocar ele lá no lugar do lambda, vai resolver para encontrar os autovalores, sem problema. Algumas coisas são menos evidentes. Por exemplo, não é imediatamente evidente que essas duas linhas são iguais. Só que elas são. Se eu multiplicar a linha de baixo por uma constante apropriada, eu consigo chegar na linha de cima. Qual seria essa constante apropriada? Bom, eu não vou fazer a conta inteira aqui com vocês, mas eu posso dar uma indicação. A constante que você tem que multiplicar em cima seria a constante depois que você resolve isso daqui. Só que para resolver isso daqui, eu vou ter que multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado. Então a conta é um pouquinho trabalhosa para descobrir quem é a constante que vai ter que ser multiplicada, mas confiem que vai dar certo, tá? Dá certo. Bom, então olha só. Eu sei que é meio esquisito.
Mas a gente multiplica em cima e multiplica embaixo, e aí você vai tirar a parte imaginária de baixo, você pode até tirar a raiz de cima, e você descobre o que é constante. Bom, a gente acha um alto valor então, um alto vetor. E de modo análogo, eu vou ter uma outra aqui. E uma coisa que acontece também é parecida, que olha só, o alto vetor do de cima, como o alto valor é o conjugado, o alto vetor também é o conjugado. Isso dá até para provar mesmo, sem precisar fazer conta nenhuma, como uma demonstração. Que nem no caso dos reais, a ideia é a seguinte: eu vou usar a fórmula de Euler para conseguir montar duas soluções reais. Só que aqui eu vou fazer de uma maneira um pouco mais indireta. Então, olha só. E elevado a 3 raiz de 3i t. Pela fórmula de Euler, esse pedaço daqui ele se destrincha como sendo isso daqui. Tá? Cosseno de 3 raiz de 3t mais i seno de 3 raiz de 3t. Se tivesse uma parte real no alto valor, a parte real ainda estaria aqui como sendo um E elevado a um alfa t. Eu ia ignorar isso aqui para o resto da conta e depois no final colocar, mas ele às vezes aparece também e às vezes você tem que relevar. Qual é a ideia? Você vai transformar isso aqui usando a forma de Euler e você vai multiplicar pelo alto vetor que você encontrou. Multiplicando pelo alto vetor que você encontrou, você vai separar tudo na parte imaginária e na parte real. E depois separa. Essas duas aqui são exatamente as soluções que eu quero. Tá? No processo de separação, eu consegui descobrir duas soluções. E a solução geral seria simplesmente um C1x1 mais um C2x2. Então, o processo em si não é muito complicado no caso complexo, é só essa continha no final pode parecer um pouco assustadora, mas não é tão difícil assim, tá? Bom, isso conclui a parte de sistemas diferenciais homogêneos, tá? Então, até, então isso fecha o vídeo de hoje e até a próxima.